Para o sucesso, a atitude é igualmente tão importante quanto a capacidade. Essa é uma frase do escritor Harry Banks que eu escolhi para apresentar o meu entrevistado de hoje, coach de carreira, Anderson Cabral. Anderson Cabral é graduado em História, especialista em Marketing, Gestão de Pessoas e coach especializado em carreira. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para conversar um pouquinho comigo e com o pessoal que está nos assistindo hoje. Marcos, muito obrigado, eu agradeço, fico lisonjeado aí pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês. Bom, eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua especialidade, que é carreira, né? Quer dizer, hoje as pessoas procuram muito, né? A gente escuta muito falar de coach, né? Quer dizer, como que é focar né, esse trabalho em carreira? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Marcos, o que acontece normalmente, assim, realmente existem hoje muitas formações de coaching, né, de profissionais coaching no mercado e, logicamente, depois que alguém termina uma formação, ela vai acabar procurando uma linha de trabalho onde ela tem uma especialidade melhor, onde ela possa, através da metodologia do coaching, promover um apoio ao que a gente chama de coaches, que são os nossos clientes. Então, existem coaches dos mais variados segmentos. Tem coach de emagrecimento, coach de finanças. E eu, por conta da minha carreira, por conta de todo o meu trabalho desenvolvido ao longo desses anos, optei por direcionar as minhas ferramentas de coach, a minha metodologia, com foco para apoiar profissionais em carreira. Transição de carreira, mudança de carreira, reposicionamento no mercado. Então, o meu foco basicamente é esse. Como é que você faz esse trabalho? As pessoas te procuram, você faz um trabalho onde as pessoas possam ver esse trabalho e se interessam, vão atrás, como é que funciona? Bom, como é que eu faço para ter acesso a esses clientes, esses clientes terem acesso a mim? Então hoje a gente tem as redes sociais que estão aí para nos ajudar, então eu trabalho muito com as redes sociais, Instagram, fanpage, no Facebook. Eu também promovo algumas palestras ao longo do ano, são palestras estratégicas para tratar desse assunto realmente, onde eu consigo abarcar um público maior de pessoas interessadas nesse tema. Essas palestras você ministra onde? Em grandes empresas. Então eu tenho grandes empresas aqui em São Paulo, onde eu sou convidado a palestrar para falar sobre esse assunto, e através dessas palestras as pessoas acabam me conhecendo e aí logicamente me procurando posteriormente para poder trabalhar alguma questão relacionada à carreira ou algum problema que ela esteja tendo nesse sentido, para que eu possa apoiá-la através da minha metodologia. E normalmente as pessoas que o procuram, elas vêm com que tipo de problema? Qual que é o problema que você consegue identificar ali que precisa ser trabalhado? Hoje, assim, no geral, pegando um pool aí dos clientes com quem que eu já tenho tido contato ao longo desses anos todos trabalhando com coach voltado para a carreira, a grande maioria das pessoas que me procuram são pessoas que estão profundamente satisfeitas com a sua atividade profissional. E aí, com esse tipo de insatisfação, mas por conta do medo, de repente, do desemprego ou medo de arriscar, as pessoas acabam ficando estacionadas onde elas estão. É mais ou menos isso? O medo é uma coisa que eu costumo dizer, tem até uma frase no meu escritório que diz assim, se você tiver com medo, vá com medo mesmo. Normalmente o medo ele é visto de uma maneira muito negativa, ele só é negativo quando ele é paralisante. E normalmente a pessoa que ela está trabalhando muito tempo dentro de uma grande organização, vamos pegar esse exemplo, tá? Está trabalhando durante muito tempo dentro de uma grande organização, ela acaba de uma certa forma ficando engessada. É lógico que ela fica dentro de uma zona de conforto, onde você ficando dentro da zona de conforto, por mais que seja ruim, ela ainda é confortável. E isso potencializa de repente o medo que esse profissional tenha de olhar para o mercado, ou de olhar de repente possibilidades dentro da própria organização, onde ele pode estar transitando e caminhando e buscando prosperar na carreira. Então o medo, ele realmente é uma coisa que é muito falada nas sessões de coaching. Porque a gente trabalha dentro dos processos exatamente como quebrar esse medo, que vem junto com crenças limitantes, sabotadores internos, e são coisas que realmente vão aí impossibilitando que a pessoa ela possa trilhar um caminho profissional mais prazeroso, mais satisfatório, seja estando dentro de uma organização ou mesmo quando ela está no mercado de trabalho, por algum motivo específico, ou foi demitida, ou foi desligada, enfim. E aí esse medo vem muito forte, tá? E a gente trabalha bastante isso dentro dos processos de coaching também. Você acha que ele acaba sendo a pessoa que tem esse problema de não querer avançar por conta do medo, de repente, quando ela é demitida, por exemplo, você acha que a partir dali, aí, de repente, ela pode começar a trilhar um novo caminho?
Ela pode... Por conta do comodismo que ali naquele momento acabou. Exatamente. Muitas vezes, né, o empurrão que você recebe de estar sendo colocado no mercado, isso pode potencializar a questão do medo. Tá? A falta de coragem, de você não perceber seus pontos fortes, potencializar muitos pontos fracos. Então isso acaba acontecendo muito. Então o que acontece normalmente quando a pessoa, eu tenho vários tipos de clientes, né? Então tem clientes que estão trabalhando e que estão insatisfeitos, que querem olhar para o mercado e assim, mesmo assim ainda tem aquele medo latente do tipo, eu vou trocar o meu garantido ou a minha segurança, a minha zona de conforto para olhar para esse mercado. Mas existe uma necessidade, existe um desejo muito grande, mas o medo que está ali imperando muitas vezes e bloqueando essa pessoa de tomar essa decisão, né, de sair ou não. Então a gente trabalha isso fortemente também para que ela possa se sentir cada vez mais autoconfiante a partir do processo de autoconhecimento também, para que ela possa tomar uma decisão mais acertada. Pode desmistificar o seguinte também, muitas vezes as pessoas acham que falar de carreira tem que estar desassociado da vida pessoal, e isso é um ledo engano. O que acontece exatamente no processo de coach de carreira, eu não vou dar o foco na questão da vida pessoal do meu coach. Porém, essas questões elas são trazidas nas sessões porque elas vão sim, de uma certa forma, impactar aí as decisões que esse profissional vai tomar ao longo da sua carreira. E a questão das finanças realmente é um ponto que a gente traz. Até para tomar uma decisão, olha, quanto tempo eu vou ter que investir, quais os cursos que eu vou ter que fazer, quanto tempo eu consigo me manter fora do mercado de trabalho, apostando nessa questão da carreira, e eu tenho esse colchão que a gente costuma chamar, que vai me garantir um certo conforto para eu não entrar em desespero e acabar aceitando qualquer coisa. Então esse trabalho, sim, é promovido com os meus clientes, eles fazem esse planejamento minimamente financeiro para a gente poder ter realmente condições de tomar uma decisão, porque isso vai impactar no tempo em que ele vai conseguir também aguentar, ficar fora do mercado para investir num treinamento, num curso, elaborar melhor o seu network e por aí vai. E é muito interessante, porque realmente as pessoas não se preocupam muito com isso, né? Acabam que vai se perdendo pelo caminho e quando vê, o negócio já está uma bola de neve. E exatamente, é isso que você está falando, é muito pertinente, porque é exatamente isso que acontece. As pessoas elas não se planejam minimamente, eu não digo que tem que ser um planejamento elaborado, mas minimamente, e isso tudo vai impactar nas suas decisões, nas suas escolhas. Se eu sou um pai de família, por exemplo, eu tenho filhos na escola, tenho uma esposa que depende de mim, enfim, isso sim pesa na hora de fazer uma decisão. E aí você vai procurar um coach de carreira e a gente vai trabalhar, olha, então a gente tem que fazer um planejamento que vai começar de uma organização da sua vida pessoal, alguma coisa que você vai ter que deixar a mão e abrir mão, e às vezes as pessoas não estão preparadas para poder fazer o que a gente chama de conceito OLX, que é de desapegar. As pessoas são apegadas aos padrões e a forma como ela construiu a sua vida. E aí é muito difícil para esse profissional tomar uma decisão de fazer uma escolha que não seja muito voltada, que seja mais voltada para aquilo que ele já estava acostumado a fazer, abrindo mão de prazeres que ele poderia ter numa vida profissional mais plena se ele parasse para se planejar, se autoconhecer e descobrir realmente aquilo que ele gostaria de fazer, já que é uma oportunidade única, né? Se eu estou desempregado, é uma chance que eu tenho de fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa nova, não precisa sofrer, né? O ser humano ele acaba associando muito essa questão do trabalho com o sofrimento, com esse pesar, e eu acho que não precisa ser dessa forma. E tirar essa coisa de acomodação, né? Tirar essa coisa de acomodação, exatamente. Uma coisa muito complicada. Agora, para a gente que vai iniciar o ano agora, que estamos iniciando esse ano, 2017, dá uma dica aí para as pessoas que querem começar o ano com planejamento, né? Começar o ano com o pé direito. O que você acha que as pessoas podem... Qual é a sua dica para essas pessoas? Bom, para você que de repente está nos ouvindo agora, nos escutando, né, e pensando, poxa vida, o que eu vou fazer em 2017 para começar uma vida nova? Porque a gente começa com vários projetos de vida nova, né? Esse final de ano ele promove muito isso, né? É um coletivo das pessoas pensarem em renovar ciclos, uma série de outras coisas. Eu, como coach, puxo a orelha de muitas pessoas que deixam para chegar no final do ano para poder tomar uma decisão de planejamento para 2017. Por outro lado, eu acredito que nunca é tarde para a gente poder começar. Então a minha dica para vocês aproveitem aí realmente essas festas para você poder se organizar, perceber seus pontos fortes, seus pontos limitantes, aquilo que está pegando, o que realmente está te incomodando. E se eu tivesse que dar uma dica forte para vocês invista em 2017 no seu autoconhecimento, invista em 2017 no seu planejamento de carreira, no seu planejamento financeiro, para que você possa ter uma liberdade maior de fazer escolhas. Eu acho que seria isso que eu diria aos nossos ouvintes aí que estão em casa, enfim, na internet, nos ouvindo agora. Muito bem.
muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente. Você de casa, aqui, da onde você estiver nos assistindo, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até a próxima.